Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta para tratar agora de um tema que é recorrente no exame de ordem, que é o preceito da tentativa. Professora, você está falando isso desde que nós começamos as nossas aulas, mas esse tema realmente ele cai com frequência, porque ele traz circunstâncias e situações que no dia a dia de um advogado criminalista, nós vamos ter que nos depararmos, tendo em vista que se trata, muitas vezes, de tese de defesa, né, professor? Então, mesmo que seja na primeira fase do exame de ordem, nós temos percebido que as questões são, na verdade, situações fáticas que o examinador cobra de vocês para que vocês, então, respondam, não é isso que a gente viu? Então, nesse sentido, o que tem acontecido? Quando cai tentativa, e aí é importante que a gente saiba até o motivo pelo qual a tentativa acontece, professor, o que é essa questão da tentativa? O que nós temos que tomar cuidado? Quando a gente vai falar de tentativa, que é um termo, obviamente, muito cobrado, como eu já disse, nós vamos saber quando os crimes se consumam. Então, nós vimos em uma das nossas aulas a respeito da classificação doutrinária dos crimes, vocês se lembram? Então, quando a gente fala da classificação doutrinária dos crimes, nós bem falamos oportunamente a respeito dos crimes formais, materiais e de mera conduta. Isso é bastante importante. Por quê? Porque o aluno que entende a circunstância da consumação, ele fica muito mais atento para o preceito daquele crime que ele sabe que o sujeito não conseguiu chegar ao final da manobra criminosa. Tendo em vista que não é sempre que o meliante, obviamente o nosso réuzinho, que a gente precisa passar nessa OAB, né? Então o nosso réuzinho, não é sempre que ele vai conseguir chegar ao final daquilo que ele queria. Então, primeiramente, quando a gente fala de consumação, então nossa aula de hoje vai tratar do iter criminis, que é o percurso feito pelo réu dentro do começo da manobra criminosa até o intento pretendido por ele. Esse percurso ele vai ter alguns momentos, e são os momentos que interessarão para a nossa aula e também para você gabaritar as questões do exame de ordem, tendo em vista que, quando ele não termina o que ele pretendeu, vai acontecer ou acontecerão situações que ele não chegará ao final, algumas vezes porque ele não quis, algumas vezes porque alguma coisa aconteceu que impediu aquela vontade inicial dele. E, dentro dessas duas situações, as punições para esse crime serão, obviamente, diferentes. E é isso que a gente precisa entender, tá bom? Então, começando, professora, quando a gente fala do percurso do crime, nós começamos a falar o seguinte: é importante que se diga o seguinte, alguns crimes o sujeito vai cogitar. Então, a primeira fase, ou o primeiro elemento do percurso do crime, né, iter crimes do percurso do crime, é a cogitação, mas pode ser que ela não exista. Pode ser que o sujeito já cogite e já imediatamente passe a executar o crime. Mas é importante que nós saibamos o seguinte, quando ele cogitou, a cogitação, em regra, ela não é punida. Professora, por que a cogitação em regra não é punida no nosso ordenamento penal em regra? Porque o pensamento, eu posso pensar em regra o que eu quiser, ainda bem, né? Graças a Deus, ufa, posso ainda pensar o que eu quiser. Se bem que eu sempre costumo dizer que não é bem assim, porque hoje a gente tem que pensar positivo, acho até que o pensamento está aí sendo cerceado, mas ainda não é crime, ponto. Então, professora, se eu falar, então vamos começar com a cogitação. Eu chego para alguém e falo assim, então eu chego para a professora Tatiana, né, ela tem cara de criminosa, não tem? Tem cara de criminosa do colarinho branco, empresária, né? Brincadeiras à parte, amo a Tati, mas vamos ter que usar aqui. Então eu chego para a professora Tati, escaranelo e falo, Tati, eu tô querendo, assim, pegar uns bancos que tem aqui no átrio, eu quero levar para minha casa, eu adorei aqueles bancos, lindos. Você me ajuda a pegar? Eu tô querendo pegar, achei legal demais, eu quero subtrair para mim e para você essa coisa alheia que é de alguém, obviamente, móvel. A professora Tati fala, você acha que a gente leva essa cadeira pro... Ai, porque assim, eu não acho, né, professora, que eu tenho que levar essa cadeira. Isso não é crime, porque nós estamos, obviamente, planejando. A cogitação para nós, que é o primeiro elemento constitutivo do percurso criminoso, não tem imputação.
Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu cogito e começo a preparar essa cogitação, é como se fosse um plano. E nesse plano a gente passa então, obviamente, a fazer atos para preparar a busca dessas cadeiras que nós pretendemos então subtrair aqui do curso Atrium. Percebam o seguinte: entre a cogitação e os atos preparatórios, aí nós temos que tomar bastante cuidado. Porque esse segundo elemento constitutivo do percurso do crime passa a interessar para nós dentro da imputação criminosa. Ah, professora, mas eu sempre estudei que os atos preparatórios não devam ou não serão punidos. E eu quero que você tome nota e coloque agora no seu caderno que os atos preparatórios, que são aqui para nós, estão colocados como segundo elemento do percurso criminoso, eles não serão punidos em regra. Por que em regra? Porque vai ter situação ou terão situações em que esses atos preparatórios receberão punição. E aí nós vamos falar sobre isso. Eu vou desenhar aqui com vocês, já começando, nós vamos colocar essa questãozinha do percurso do crime, só para a gente localizar, né? Então, quando a gente fala do percurso do crime, ele vai ter, obviamente, como eu já disse, situações. Então, ele cogita, então ele tem a cogitação. Depois ele tem os atos preparatórios, que é o que nós vamos falar agora, atos preparatórios. Entre os atos preparatórios, aí sim vai ser importante para a gente, porque vai começar, então, a execução. E é aqui que a OAB gosta de cobrar. Porque entre a execução e a consumação, surgirá para nós a tentativa. Lembrando que alguns crimes, eles sugerem uma situação final ao crime, a quem a gente vai denominar de exaurimento. Exaurimento. Professora, exaurimento. Quando a gente fala aqui, ó, nessa situação aqui, é que existirá para nós a tentativa. Professora, mas quando que os atos preparatórios serão, então, para nós punidos, né? Só terminar de desenhar aqui, nós já vamos falar. Professora, quando que os atos preparatórios, então, serão punidos? Olha só, comecei, então, cuidado. Se eu falo assim, Tati, vamos então pegar as cadeiras? A gente começa a abrir a porta, olha se não tem ninguém no corredor. Isso nós estamos preparando para pegar a cadeira. Isso não tem punição. Se eu quero matar alguém, então presta bem atenção. Eu quero matar alguém, então agora eu vou largar a Tati, que a Tati só é furtadora comigo. Eu quero matar alguém e eu pego uma faca. Pegar uma faca é iniciar os atos para preparar para a ação nuclear subsequente, que é matar. Perfeito. Em regra, eu não tenho crime, mas dependendo se eu sair com a faca por aí, é possível que nós tenhamos uma contravenção penal. Agora, cuidado, porque se eu me junto, então vamos aqui imaginar que eu quero cometer vários crimes, e eu me uno a outras duas pessoas, tá? Então eu vou pegar e vou falar assim, olha, a Priscila junto com a Tati e o professor Cadu, né, o Cadu também tem cara de bandidão, o professor Cadu de empresarial, e aí eu pego os dois e falo, pessoal, é o seguinte, nós vamos cometer vários crimes, não vamos só furtar a cadeira do Atrium, nós vamos também pegar o tiozinho do cachorro-quente ali na frente, vamos também pegar e bater em alguém ali. Nossa, professora, você amanheceu criminosa no dia de hoje. Pois é, pra gente passar na OAB, a gente faz situações hipotéticas como um todo aí pra vocês, não é? Percebam que nessa situação de preparar vários crimes, nós não chegamos a cometê-los. Estamos colocando no papel o que será feito. Cuidado, porque essa preparação, esses atos preparatórios para esses crimes que nós pretendíamos fazer, configuram um crime específico, colocado, por exemplo, lá no artigo 288 do Código Penal, o crime de associação criminosa. Então percebam o seguinte, e muita atenção, os atos preparatórios, em regra, não serão puníveis ou punidos. Mas se esses atos preparatórios tiverem aí correlação com um tipo penal, eu terei punição, sim, como é o exemplo aqui que eu dei da associação criminosa. Vou dar mais um exemplo para você guardar aí no seu caderno. Nós temos o crime de falsificação de papéis públicos, que está colocado lá no artigo 293 do Código Penal.
esse artigo 293, ele fala da falsificação desse papel público e demonstra para nós lá, para nós aqueles papéis que são considerados públicos para fins de falsificação. Pois bem, no artigo subsequente, nós temos o crime de petrechos. Petrechos para a falsificação desses papéis. Isso quer dizer que, se eu pretendo falsificar papel público e estou com um maquinário dentro da minha casa para fazê-lo, a polícia chega, eu estou colocando a folha para falsificar o papel. A polícia chega, professora, você só está preparando. Cuidado, porque o artigo 294 determina que haja punição por tipo penal nessa preparação. Então você vai pegar lá o artigo 294 e vai visualizar que eu tenho conduta criminosa para uma preparação, tá bom? Então, eu quero bem que você saiba, para a gente não errar, que de fato os atos não serão punidos desde que nós não tenhamos tipificação legal para essa preparação, perfeito? Pois bem, então vamos começar a executar. Vamos colocar a mão na massa, já que para que nós possamos falar em tentativa, nós temos que iniciar os atos executórios. E aqui nós vamos precisar entender que cada crime vai se consumar de uma maneira. Então, olha só, eu quero matar alguém. Eu pego a faca, vamos falar o A, né? O A quer matar o B. Ele pega a faca, ele vai lá e dá no peito do B. O B tomba e morre. Teve morte cerebral, morreu. Professor, ele começou a execução e finalizou o intento criminoso. Chegou a exatamente aquilo que ele pretendia, que era matar alguém. Mas olha só, você vai abrir aí o seu artigo 14 do Código Penal e o artigo 14 fala para nós, disse o crime. Então ele coloca lá assim, ó, disse o crime, que o crime vai ser consumado quando o sujeito conseguir fechar todos os elementos que constituam o tipo penal. Então, se ele chegou, né, e colocou lá para nós, se ele iniciou e fechou a manobra criminosa, o crime será consumado. Professora, sendo consumado, o sujeito vai responder, ele vai ter a punição correspondente àquela pena dita para o crime. Então, um exemplo, eu quis matar por um motivo muito pequeno, ele não me emprestou a escova de cabelo. O motivo é fútil, então eu tenho um homicídio qualificado, né, lá no artigo 121, parágrafo 2º. Ah, professora, essa pena é de 12 a 30 anos. Perfeito. Consegui matar? Consegui. Dei a facada, ele morreu, perdeu a atividade cerebral, morte. Consegui iniciar e fechar os atos executórios. Isso se chama crime consumado. Só que é muito importante que nós saibamos que nem sempre o sujeito vai conseguir terminar ou definir, né, na verdade, ou colocar aí para nós, iniciar e fechar todos os elementos constitutivos do tipo penal. Para isso, nós vamos chamar de tentativa. E nesse sentido, voltando ainda para a nossa tabelinha, é possível que o sujeito comece a execução e alguma coisa aconteça que interrompa a linha executória. Então, vai ser tentado quando ele inicia ou quase termina, porque se ele terminar, obviamente, a gente pula a linha, né? Ele quase termina a linha executória, mas as circunstâncias que paralisaram o intento, ou na verdade a finalidade que ele pretendia, elas acontecerão por circunstâncias que não dependem da vontade dele. Então, eu quero que vocês anotem que no artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal, vai surgir para nós o crime tentado. Então, ele fala, disse o crime que ele vai ser tentado quando ele não conseguir, por circunstâncias que não dependam dele, chegar então a concluir o intento criminoso. Isso quer dizer que, professora, como que vai ficar a imputação com relação a essa tentativa? Bastante cuidado, porque nós temos a tentativa perfeita. Professora, o que é isso, tentativa perfeita dentro da classificação doutrinária dos crimes? A tentativa perfeita é aquela em que ele quase chega ao final, ele realiza todas as ações necessárias para o intento criminoso, ele finaliza a sua execução, mas o crime não acontece, por exemplo, ele dá lá 3 facadas, vai embora, mas alguém socorre essa pessoa e impede que essa pessoa morra. Isso é a tentativa
perfeita. Ele percorre quase todo a linha executória, mas alguém impediu o resultado criminoso. E aí, professora, o que a gente tem que saber? Na tentativa perfeita, ele fecha. Na imperfeita, ele começa os atos executórios, mas não consegue chegar ao final porque alguma coisa paralisou. Então, o que eu quero aí que vocês coloquem, tá? Vamos colocar aqui, ó, na tentativa do artigo 14, inciso 2º, o sujeito vai responder pelo que pretendia, pelo crime pretendido. Só que por ele não ter conseguido, o Código Penal vai mandar diminuir esse crime de 1 a 2/3. Nós vamos fazer isso, tá? E eu quero que vocês entendam que na tentativa ele quer prosseguir na linha executória, ele quer terminar o intento criminoso, mas não pode. Ele quer prosseguir, mas não pode. Ah, professora, por quê? Tem outro tipo de tentativa? Nós vamos bem observar que haverá, segundo a doutrina, aquela tentativa que a gente chama abandonada, que é o que a OAB gosta de cobrar para vocês. Então, fazendo um parêntese com relação à imputação da tentativa do 14, inciso 2º do CP. Professora, você quis matar, só que alguém socorreu. Como que vai ser, obviamente, a imputação desse sujeito, né? Lembrando que, olha só, voltando até na nossa telinha, se ele foi parado no começo, ele vai ter uma maior diminuição, porque o código no artigo 14, inciso 2º diz que quanto mais longe da consumação nós estivermos, mais diminuição ele terá. Quanto menor ou quanto maior proximidade ele tiver com a finalização da manobra criminosa, menos ou menor diminuição ele terá na sua pena. Então, exemplo, terminei lá os atos executórios, alguém impediu o resultado. Então, a tentativa, o cachorro late, a polícia chega, a bala, ele dá 2 tiros, o revólver falha no 3º. Essas circunstâncias que não dependem do meliante, do réuzinho, por quê? Porque se pudesse, ele descarregava o revólver, se pudesse, ele esfaqueava até... Nossa, professora, você acordou sanguinária. Penal tem sanguinho, mas sanguinho é da cor da sua OAB, da vermelhona, ó. Coração, amor, carteira da UAB, combinando tudo, e sangue, penal tem que ter sangue, senão você não consegue estudar penal, perfeito? Até a cor aqui tá vermelha para você gravar tudo aí. Então, professor, ele quer esfaquear mais, a polícia chega, o alarme toca, e aí ele não consegue fechar. Ele não vai ter um prêmio bom. O único prêmio é que, se ele conseguiu, ele vai ter a pena cheia. Mas se ele não consegue, vai ter a diminuição de 1 a 2/3 porque ele não conseguiu, perfeito? Agora, o que a gente precisa entender? Eu acabei de escrever aqui que na tentativa, ele quer continuar os atos executórios, mas para. Tem medo do cachorro, é pitbull, parou, não conseguiu entrar na casa. Só que você vai pegar o seu artigo 15, porque o artigo 15 fala de uma coisa bastante importante, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Professora, a OAB gosta dessa desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Ela ama. Por quê? Porque confunde o candidato com a tentativa, já que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz também se trata de uma ausência de consumação. Então, pega o artigo 15. Eu tenho lá desistência voluntária, eu só desisto do que eu comecei. Então, ele inicia os atos executórios, mas por um ato voluntário, não é espontâneo, já vou dar um exemplo aqui, por um ato voluntário seu, ele paralisa a manobra. Isso quer dizer que, na desistência voluntária, o réuzinho pode continuar, mas ele não quer. Então, exemplo, a pessoa tá dando uma facada, aí alguém vê ele dando a facada, deu a primeira, aí alguém fala assim, meu, para com essa facada, você vai virar advogado, o exame da OAB tá aí, você vai pegar a vermelhona na mão, não dá a segunda facada não, velho. Aí o outro fala assim, verdade, né, eu não vou dar a segunda facada não, vou parar. Isso é desistência voluntária. Porque a voluntariedade é do meu ato, lembra disso? Agora, a espontaneidade é diferente, deveria partir de mim. Então, a desistência tem que ser voluntária. Se essa desistência impedir o resultado, ele vai responder somente por aquilo que ele praticou. E aí nós temos o que a gente chama de ponte de ouro. Por que ponte de ouro, professora? Porque na desistência voluntária, e também, nós já vamos falar dele,
no arrependimento eficaz, o código dá um prêmio, dá um troféu para o réu por ele ter desistido, tá? Então vamos colocar aqui essa questão, ó. A mesma coisa a tentativa. Ele começa os atos executórios, mas paralisa a manobra. Diferentemente da tentativa, ele não vai continuar a manobra exatamente porque ele não quis. E ele não querendo, o que nós vamos ter que saber aí, né? O que nós precisamos saber? Que quando ele não quer, ó, vamos até colocar aqui, desistência voluntária e arrependimento, já vamos até colocar aqui, arrependimento eficaz. Professora, como que fica a punição pela regra do artigo 15, né? Então, como que fica aí a punição pela regra do artigo 15? Ele vai responder apenas pelos atos praticados. Nós já vamos dar exemplo. Pelos atos praticados. Põe aí, ponte de ouro, prêmio. Eu esqueço. Ele não vai responder pelo crime pretendido. Eu esqueço o que ele queria e é como se eu apagasse da memória o que ele quis e ele vai responder só pelo que ele praticou. Lembrando que aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o réu aqui, ele pode prosseguir, mas não quer. Olha a diferença, né? Na tentativa ele quer prosseguir, mas não pode. Na desistência voluntária ele pode, mas não quer. Nossa, professora, beleza, então vamos fazer um exemplo aqui. Ele deu a primeira facada, o ânimos era necande, ele queria matar, perfeito. Perfeito, eu digo assim, perfeito para o tipo aí, né? Quis matar, só que ele parou. Por qual crime ele responde, professora? Ele vai responder pelo crime de lesão corporal. A gravidade vai ser auferida pelo laudo pericial. Se é grave ou gravíssimo, o perito vai afirmar lá, olha, o médico vai afirmar, é grave, gravíssimo, ficou sem debilidade permanente. Agora, não vai responder por tentativa de homicídio, porque lembrem-se que se ele parou a manobra criminosa porque ele quis, eu esqueço a vontade dele e só vou puni-lo por aquilo que ele efetivamente causou, tá? Fechando essa questão da tentativa abandonada, que trata aí da desistência voluntária e arrependimento eficaz, no arrependimento eu vou até quase o limite, né? O finzinho aí da manobra criminosa. E, olha só, onde que eu tô aqui na desistência, ó? Na desistência eu tô no começo, eu só desisto do que eu comecei. E eu só me arrependo do que eu já fiz, ó. Aí ele se arrepende, mas é importante que nós saibamos que ele tem que impedir o resultado, porque se ele não impede o resultado, ele vai responder por aquilo que ele queria, tá? Então, vou dar um exemplo aqui do arrependimento eficaz, para a gente fechar a tentativa abandonada. Eu dou 3 facadas, o sujeito dá 3 facadas no cara, e aí ele fala, ai, não quero, ele morreu, não, vamos levar ele para ambulância, põe ambulância. Cuidado, porque neste arrependimento, eu tenho que ter a eficácia do meu arrependimento a ponto de não ter, então, a consumação, tá? Então, professor, ele chegou lá, deu as 3 facadas, chegou quase ao fim do crime, mas ele impede o resultado por um ato seu, obviamente. Lembrando que se ele não morre, a mesma coisa vai acontecer. Eu esqueço o que ele quis, mesmo ele tendo dado 3 facadas, hein? Cuidado com isso. Eu esqueço o que ele fez e vou, obviamente, puni-lo por aquilo que ele efetivamente causou, tá bom? Que no caso aqui também é lesão. Para a gente fechar essa questão, 2 coisinhas. Vou falar sobre o arrependimento posterior e o arrependimento, na verdade, sobre também o crime impossível, que fazem parte aí da questão da tentativa, tá? No arrependimento posterior, o que é importante que a gente saiba, né? Que é bastante importante, na verdade. Quando a gente fala do arrependimento posterior, ele já consumou. Então, o que acontece? Ele se arrepende, olha o nome, ó, ele se arrepende posteriormente. Professora, onde está isso? Né? Ele se arrepende aqui, ó, depois da consumação. E tomar bastante cuidado, né? Por quê?
Porque quando a gente fala do arrependimento posterior, não é qualquer crime que vai caber esse arrependimento. Lembrando que, eu quero que também vocês saibam que ele tem aqui, ó, requisitos específicos. O arrependimento é posterior, mas não é ad eterno. Ele tem que se arrepender, obviamente, antes do recebimento da inicial acusatória, tá? E é óbvio que se ele se arrepende, então cuidado que aqui nós vamos ter a soma de fatores. O crime não pode ter tido violência ou grave ameaça à pessoa e ele tem que reparar o dano. Então, professora, quais são os requisitos do arrependimento posterior? Ele tem que cometer o crime sem violência, tem que reparar o dano e tem que se fazer isso antes do recebimento da denúncia, tá? E aí, nesse sentido, nós vamos ter a diminuição de 1 a 2/3. O que eu quero que vocês saibam, tá? Coloca aí que é possível. Então, professor, então no crime que tem violência, ou se ele reparou o dano depois da denúncia, ele não vai ter nenhum prêmio? Vai sim. A reparação do dano é causa de atenuante, tá? Então, presta bem atenção. Se o sujeito roubou, é possível que ele queira restituir, né? Reparar aquele mal causado, mas o roubo tem violência. Isso quer dizer que ele não vai ter a causa de diminuição estampada pelo 16, mas terá causa aí, obviamente, de atenuante na segunda fase de exaração da sentença. Então, também é importante considerar essa causa de atenuante, tá? Lembrando que o arrependimento posterior, o crime já aconteceu. Para a gente fechar a aula de hoje, crime impossível. Professora, crime impossível, cuidado, tá? Porque se for absolutamente ineficaz o meio, ou o objeto, né, for impróprio, nós não podemos consumar o crime. E cuidado, porque eu não vou punir nem o que ele tentou. Isso quer dizer que, vamos dar um exemplo, né? Professora, ele tentou matar uma pessoa com um palito de fósforo, queria arranhar até matar. Ele não vai conseguir matar em regra, né? Tem que tomar cuidado que eu tô de falar isso, o aluno falou, e se eu puser no nariz, enfim, sem esticar o chiclete, ok? Com a teacher aqui, ó, eu quis matar com palito de fósforo, queria violar a integridade física dele. Vou conseguir? Não. A mesma coisa é aquela história, eu consigo matar alguém que tá morto? Não consigo. Por quê? Porque não vai conseguir, é inapropriado. Eu não consigo violar, nem iniciar a violação desse bem jurídico, tendo em vista que o bem jurídico já foi violado, tá? Então, cuidado com o crime impossível e você vai anotar aí. O crime impossível torna o fato atípico, porque eu não vou punir a conduta, tá? Absolve o sujeito nesse sentido, tá bom? Pra gente encerrar a nossa aula de hoje, como de costume, uma questãozinha do exame de ordem, tá? Então, vamos lá. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la. É convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. O comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura desistência voluntária, não podendo responder por furto, arrependimento eficaz, não podendo responder por furto, arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena, e letra D, furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir de convencimento da esposa. Assim, Pablo não responderá pelo crime contra o patrimônio. Olha só, cuidado, a primeira aí, né? Então, até vou voltar à tela. Desistência voluntária, cuidado, porque já houve a inversão da posse. Então, ele já estava com a posse do bem, de modo que o crime já estava consumado. Professor, arrependimento eficaz. Não é eficaz porque, mesmo que ele tenha arrependido, o crime se consumou. Então, também não será a letra B, tá bom? Letra C. Arrependimento posterior, fazendo, então, apenas a questão aí de diminuir a pena conforme a orientação do artigo 16 do Código Penal, tá bom? E ele vai responder por furto, sendo totalmente relevante a devolução do bem a partir do convencimento da esposa. Cuidado, porque pelo convencimento da esposa ele teve um ato voluntário, o que é diferente de espontâneo. Daí porque
seria admissível, tá bom? Então, era isso que nós precisávamos falar na aula de hoje.